O jurista Ives Gandra Martins, em pronunciamento pelas redes sociais, comentou o artigo publicado pelo jornal New York Times, que denunciou a ditadura do Supremo no Brasil, mostrando que o tribunal mantém presos políticos e promove a censura. O jurista apontou que o jornal pergunta se o STF salva ou ameaça a democracia e que o artigo indica que a corte representa uma ameaça. Ives Gandra Martins acrescentou: e concentram a crítica no ministro Alexandre de Moraes pela manutenção daquilo que chamam de prisões políticas. O jurista mencionou prisões como a do ex-deputado Daniel Silveira e das pessoas que foram presas em massa em relação com o dia 8 de janeiro e reconheceu que é um fato que o Brasil tem muitos presos políticos. Ives Gandra Martins expôs a repercussão negativa dos atos dos ministros do Supremo, não apenas nas prisões políticas, mas também nas invasões de competências dos outros poderes. Ele disse: o que me parece é que teria que haver uma reflexão por parte dos ministros do Supremo sobre toda a repercussão negativa dessas decisões monocráticas e decisões de invadir competências do Executivo de um lado e do Legislativo de outro, e, ao mesmo tempo, das condições das prisões, desses inquéritos que não terminam nunca. Não tem sido bom para a imagem, nem no Brasil, nem no exterior, do Supremo Tribunal Federal. O jurista lembrou que quando o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista Alan dos Santos, teve seu pedido negado pelos Estados Unidos, que reconheceram a perseguição política. Gandra apontou que os pedidos de extradição de exilados na Argentina devem ter o mesmo destino, dizendo: não sei como é que agirá a justiça da Argentina, mas tenho a impressão de que é bem possível que não haja extradição, porque, de rigor, a percepção que se tem dessas condenações é que são condenações por razões políticas, portanto, prisões políticas. E por serem prisões políticas, é evidente que no mundo inteiro há uma percepção de que a manifestação política dessa manifestação nas democracias tem que ser livre. Ives Gandra Martins alertou que o crescente número de matérias no exterior sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal prejudica a imagem da Corte e do próprio país. Ele lembrou: o Poder Judiciário é um poder importantíssimo, mas legislador negativo. Não pode legislar em nome do Congresso Nacional, nem fazer com que decisões, como por exemplo o arcabouço, uma decisão do Legislativo, dizer como é que o Executivo tem que fazer, o que pode, o que não pode entrar no arcabouço. Essas são matérias para o Legislativo de legislar, para o Executivo de executar. O Supremo só poderia se manifestar se fosse inconstitucional. Se uma lei é inconstitucional, é função do Supremo dizer: não pode essa lei continuar, mas não fazer a lei no lugar ou corrigir a condução do Executivo em seu lugar. O jurista sugeriu: no momento em que está interferindo, avançando, legislando, nós começamos a ter essas reações populares no Brasil, esses projetos contra o Supremo no Congresso e, internacionalmente, as críticas que recebemos de diversos países onde há democracia, de que realmente não é função do Supremo. Por isso, esse artigo do jornal mais lido no mundo inteiro, que é o New York Times, jornal esse que fala: o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? É um artigo, uma entrevista, é uma reportagem, melhor dizendo, que merecia ser discutida com todos os poderes no Brasil, mas pensando principalmente nos eminentes ministros da Suprema Corte do Brasil. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Recente reportagem no mais importante jornal do mundo, ou pelo menos o mais conhecido, que é New York Times, eles colocam o seguinte título: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está salvando ou ameaçando a democracia? E fazem essa pergunta, e a própria orientação do artigo é no sentido que eles estão mais na linha de estar o Supremo ameaçando do que salvando a democracia. E concentram a crítica no ministro Alexandre de Moraes na manutenção daquilo que chamam de prisões políticas, ao ponto de os advogados Daniel Silveira, que foi preso por opinião, ele como deputado fez críticas que eu não concordo, as críticas que ele tinha o direito de fazer como deputado ao Supremo, e por essas críticas está preso há 8 anos. E a colocação, entretanto, sem fazer juízo de valor, de que, infelizmente, o fato de termos muitos presos de natureza política, e, por exemplo, no dia 8 de janeiro, nenhum daqueles cidadãos que estão presos tinham passagens na polícia e nem usavam armas. O que vale dizer, não haveria a possibilidade de um golpe de Estado sem armas. Fizeram uma proteção, a baderna, teriam que ser punidos por isso, pela baderna, mas é evidente que não tinham condições nenhuma de dar qualquer golpe de Estado, e a prisão deles é uma prisão política. Por essa razão, há um pedido de um projeto de lei de anistia. Muitos manifestaram-se nesse sentido. Há manifestações e colocações de tribunais penais internacionais de quem teria que ser punido foram. Aliás, a decisão do presidente Temer, quando a mesma baderna foi feita no Congresso Nacional, no governo do Temer, por pessoas do PT e do MST que destruíram a dependência, o presidente Temer não tomou nenhuma medida, os perdoou a todos, até porque eram bagunceiros, baderneiros, mas é evidente, nem naquela ocasião teriam condições de dar golpe de Estado, nem no dia 8 de janeiro, sem arma, não há possibilidade de golpes de Estado. Mas eu que sou sempre criticado quando elogio os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu os conheço. Talvez os meus seguidores nem todos conheçam, evidentemente, que apesar de admirá-los como juristas, tenho divergido e bastante em relação a essas decisões. Mas o que me parece que teria que haver uma reflexão por parte dos ministros do Supremo
toda a repercussão negativa que essas decisões monocráticas de um lado e decisões de invadir competência do executivo e do legislativo de outro lado, e ao mesmo tempo das punições, das prisões, desses inquéritos que não terminam nunca, não tem sido boa para a imagem nem no Brasil, nem no exterior do Supremo Tribunal Federal. Quando nós temos uma ordem do Supremo, pedido de extradição de um jornalista que criticou o Supremo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos negaram os Estados Unidos a extradição daquele jornalista, porque ele está sendo extraditado por liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão permitida nos Estados Unidos. Negaram a extradição para o Brasil. Agora, o Supremo está pedindo a extradição de pessoas do dia 8 de janeiro que foram para a Argentina e que o Supremo entende que tem que voltar, que tinham sido condenados aqui no Brasil. Não sei como é que agirá a justiça da Argentina, mas tenho a impressão que é bem possível que não haja extradição, porque, de rigor, queira ou não queira, a percepção que se tem dessas condenações é que são condenações por questões políticas, portanto, prisões políticas. Por serem prisões políticas, é evidente que no mundo inteiro é uma percepção que a manifestação política, essa manifestação nas democracias, tem que ser livre. Essa é a razão pela qual mais esse editorial no exterior não é bom para a imagem do Supremo. Eu entendo que a imagem do Supremo ela tem que ser preservada num país democrático, que os poderes sejam harmônicos e independentes. Pela Constituição, como eu vi nos 20 meses que passei lá, nas palestras que dei para o senador Bernardo Cabral, relator da Constituinte, ainda recentemente, este ano, a ideia era ter poderes harmônicos e independentes. O poder judiciário é um poder importantíssimo, mas legislador negativo. Não pode legislar em nome do Congresso Nacional, nem fazer com que decisões como, por exemplo, o arcabouço, uma decisão do Legislativo, Executivo, dizer de como é que o Executivo tem que fazer o que pode entrar, o que não pode entrar no arcabouço. Essas não são matérias para o Judiciário, essas são matérias para o Legislativo de legislar, para o Executivo de executar, e o Supremo só poderia se manifestar se fosse inconstitucional. Se uma lei é inconstitucional, é função do Supremo dizer não pode essa lei continuar, mas não fazer a lei no lugar ou corrigir a condução do Executivo em outro lugar. Isso é que foi discutido na Constituição, que eu vi durante 20 meses. Esses comentários que fiz com o Celso, nós vimos aquilo, nós discutimos com os constituintes. Então, quando eu digo que eu não discuto a qualidade, a idoneidade e o valor dos ministros do Supremo como juristas, que eu os reconheço como bom, eu discuto a interpretação que estão dando de uma Constituição que eu vi a discussão durante 20 meses, que eu comentei em 10 mil páginas com o Celso, em que se pretendia, saindo de um regime onde havia um poder que dominava, que era o Executivo, ter 3 poderes com funções bem definidas: Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Judiciário sem poder de interferir. Mas no momento que está interferindo, avançando, legislando, nós começamos a ter essas reações populares no Brasil, esses projetos contra o Supremo no Congresso, e internacionalmente as críticas que recebemos de diversos países onde há democracia, de que realmente não é função do Supremo. Por isso, enfim, esse artigo do jornal mais lido no mundo inteiro, que é o New York Times, jornal esse, ele declara: o Supremo está salvando
ou ameaçando a democracia, é um artigo, é uma entrevista, é uma reportagem, melhor dizendo, que merecia ser refletida por todos os poderes no Brasil, mas principalmente pelos eminentes ministros da Suprema Corte do Brasil.